Na Rússia, muitas mulheres estão se casando com soldados que vão para a linha de frente. Tudo o que elas pedem em oração é que ele volte rápido, mas em um caixão, não vivo. Parece um caso isolado, mas isso se tornou uma das tendências que mais crescem na Rússia. Milhares de mulheres estão usando táticas baratas e sinistras para forçar soldados a se casarem. Elas têm uma identidade estranha. Algumas pessoas as chamam de viúvas negras. A blogueira militar Anastasia Kechevorova e outros comentaristas pró-guerra documentaram o que eles chamam de Armadilha do Mel de Luhansk. São operações organizadas nas áreas de retaguarda de cidades ocupadas como Luhansk e Donetsk. Essas cidades servem como pontos de rotação, onde soldados voltam da linha de frente, frequentemente em choque e exaustos. Grupos de mulheres, às vezes em gangues, costumam frequentar restaurantes e bares perto de bases militares. Seus alvos são militares isolados ou afastados de suas famílias. Na Rússia, homens vulneráveis à promessa de conexão. O objetivo é sempre o mesmo: garantir o registro do casamento o mais rápido possível, em condições de guerra. A Rússia aboliu o período de espera padrão de 1 mês para o casamento, permitindo que os casais se casem no mesmo dia em que se conhecem. Assim que o casamento é registrado, a mulher se torna a principal beneficiária legal. Agora só espera a morte dele. Quanto antes, melhor. A história de Sergei Kandolsko pode explicar por que elas agem assim. Ele tinha 40 anos e era do Oblast de Briansk. Ele se alistou em outubro de 2023 e logo depois disso, quase imediatamente, se casou com uma mulher chamada Elena Sokolova. Quando ele morreu em combate, ela apareceu não de luto, mas para receber o que buscava ao se casar com ele. Mas então as coisas desmoronaram. Quando o tribunal começou a investigar, descobriram que o casamento era completamente falso. A família de Sergei afirmou nunca ter conhecido a suposta noiva. Eles ficaram absolutamente chocados ao descobrir que ele tinha se casado. O juiz anulou o casamento após a morte e multou Sokolova em 3.000 rublos, cerca de $37. O plano de Helena fracassou porque, poucos dias após o funeral de Sergei, Sokolova pediu benefícios de viúva de pelo menos $20.000, valor suficiente para sustentá-la para sempre na Rússia. Você pode perguntar: como essas mulheres sabem quais homens vão para a linha de frente? Usam um método simples e sofisticado? E quem está usando isso não é a mulher solteira, mas sim uma rede criminosa organizada que conhece o segredo. Na região de Khanty-Mansi, investigadores encontraram uma operação viúva negra onde não buscavam soldados. Eles estavam especificamente caçando homens solteiros com antecedentes criminais ou problemas de dependência, pessoas cujas famílias talvez não lutassem muito por dinheiro de indenização. Esse grupo arrecadou pelo menos $160.000 em benefícios de morte por casamentos fraudulentos, antes que as autoridades percebessem. De alguma forma, eles sabiam exatamente onde encontrar esses homens. As autoridades investigaram e descobriram o segredo. A quadrilha, de alguma forma, tinha acesso a bancos de dados reais da polícia para identificar e escolher suas vítimas. O golpe já se tornou comum há muito tempo, e o governo sabe disso muito bem. Todos estão revoltados com essas táticas sujas, menos quem está ficando muito rico com isso, e não me refiro às mulheres. Infelizmente, o dinheiro de verdade está sendo feito do outro lado, tanto que o que essas mulheres ganham começa a aparecer trocado perto do que eles faturam. Eles são os comandantes militares. Mas como os comandantes militares lucram com algo que é destinado às viúvas? Muitas vezes, o dinheiro prometido a esses soldados nunca chega a eles, pois é roubado pelos próprios comandantes. Um militar compartilhou sua história com a British Broadcasting Corporation, descrevendo como toda a sua unidade foi impedida de acessar lojas e depois recebeu uma ordem para fazer algo quase impensável: entregar cartões bancários e senhas a um sargento-mor. Não foi um pedido, mas uma ordem. Esse oficial teria ficado com 50 cartões de salário. Muitos deles pertenciam a soldados que agora estão listados como desaparecidos em combate. Homens que não podem mais se manifestar ou exigir seu dinheiro de volta. Segundo o soldado que denunciou, o sargento-mor fugiu e o dinheiro sumiu, incluindo cartões que teriam até 2 milhões de rublos cada. Outro soldado, Nikita Kursa, resolveu revidar. Ele denunciou os 2 oficiais que roubaram dele diretamente à polícia e as autoridades realmente tomaram providências.
Os oficiais foram acusados de roubo e abuso de poder, gerando um impasse doentio. Famílias precisam que seus entes sejam declarados mortos para receber indenização e sobreviver. Os comandantes mantêm o soldado oficialmente vivo para seguir recebendo seu salário. Viúvas enlutadas ficam presas, sem poder lamentar ou pagar contas, obrigadas a enfrentar judicialmente uma instituição que lucra com sua perda. E essa corrupção vai direto até o topo. Em 2024, o general Ivan Popov foi condenado a 5 anos por roubar 1.700 toneladas de metal destinadas às fortificações para proteger suas tropas. Ele literalmente vendeu as defesas de seus soldados para obter lucro pessoal. Se um general está saqueando as paredes destinadas a salvar vidas, o que impede um comandante de roubar o salário de um soldado morto? Mas isso ainda era muito mais humano do que o que outros comandantes fazem por dinheiro. Esposas e mães russas criaram grupos de voluntárias que passam horas em canais ucranianos no Telegram, como o código soviético 200, procurando corpos de mortos. Elas vasculham fotos de corpos, buscando tatuagens ou algo que identifique seus familiares, desesperadas por uma prova para usar no tribunal. Tudo por um pecado, o que os russos agora chamam de epidemia da busca. Evidências indicam que comandantes recusam trocar corpos com a Ucrânia para manter o pagamento do salário mensal sem o corpo. A recusa em devolver os corpos gerou o que os russos chamam de epidemia da busca, mesmo quando eles retornam. O laboratório forense em Rostov-no-Don está tão sobrecarregado que os resultados de DNA levam meses. Uma investigação conjunta em julho de 2025 revelou algo ainda mais sombrio. Comandantes passaram a classificar soldados desaparecidos como desertores. Um homem desaparece em combate, provavelmente morto, mas em vez de ser homenageado, os militares o classificam como desertor. Trocar a palavra baixa por desertor remove toda a compensação à família. Os investigadores descobriram que isso aconteceu em pelo menos 25 unidades em 11 regiões diferentes. Cerca de 50.500 soldados russos foram registrados como desertores em 2024 e acusados de evasão militar, segundo o grupo Inteligência de Fontes Abertas Frontelligence Insight, citado pelo Histories. Enquanto isso, o número oficial de mortos da Rússia está congelado em um mundo de fantasia. A última admissão foi em setembro de 2022, pouco menos de 6.000 soldados mortos. Eles não atualizaram o número, apesar de registros judiciais mostrarem dezenas de milhares desaparecidos ou mortos. Ao ser questionado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Nepeskov, afirmou que dados sobre baixas são segredo de Estado e que nunca revelarão a verdade. A verdadeira viúva negra não usa vestido de noiva, mas uniforme, alimentando-se das famílias russas desde o início da guerra. Não só os militares, mas o governo estadual também está roubando as famílias dos soldados mortos. Natalia Kuzmina, da região de Tambov, é mãe de 10 filhos. Seu marido morreu na guerra. O governo prometeu grandes benefícios às famílias dos mortos, mas, ao Kuzmina tentar receber, o Estado recusou o pagamento. Eles se esconderam atrás de tecnicalidades burocráticas, desculpas vagas sobre o status da unidade do marido dela, sobre as circunstâncias da morte dele. O governo regional, ao invés dos milhões prometidos, deu a ela ingressos para museus, descontos em creches e subsídios em contas de serviços. Reflita. Quando ela divulgou o caso pedindo ajuda, a propaganda entrou em ação. Comentaristas online a atacaram, dizendo que ela tinha filhos demais, era gananciosa e queria lucrar com a guerra. Aqui fica claro. A narrativa da viúva negra é uma ferramenta. O Estado usa isso para desacreditar qualquer viúva que peça o que lhe é devido. Ao retratar mulheres enlutadas como oportunistas, justificam ficar com o dinheiro. Isso não está acontecendo só com Kuzmina, está acontecendo em toda a Rússia e segue o mesmo padrão. Toda vez que um soldado vai para a Ucrânia e para de responder, sua esposa ou mãe entra em contato com a unidade militar. Recebem respostas vagas, contraditórias e inúteis. Meses depois, ela viaja sozinha a necrotérios perto da Ucrânia para tentar identificar corpos, sem a ajuda de ninguém. Os próprios familiares acabam presos de uma de 3 maneiras também. O exército declara o soldado como desertor, o que imediatamente corta todos os benefícios, ou o lista como desaparecido, o que coloca as famílias em um limbo permanente. E eles não podem acessar os benefícios por morte, porque ele não está confirmado como morto, e não podem seguir em frente, porque não há um desfecho.
ou fazem a família passar por meses de processos judiciais para que ele seja declarado morto legalmente antes de liberar qualquer dinheiro. E tem mais uma coisa. Isso atinge as regiões mais pobres, como Tuva, Briátia, Daguestão. Esses lugares enviaram mais soldados per capita e perderam mais homens em relação à sua população. Agora as famílias deles também são bloqueadas pelo sistema que os recrutou. Muitas vezes, as autoridades militares não apenas não ajudam, mas também atuam contra essas famílias. Caso documentado pela Stories mostra uma viúva informada de que o marido deixou voluntariamente a unidade. Apesar de seu corpo já ter sido recuperado e enterrado, os militares recusaram-se a mudar seu status após a morte. Isso não é burocracia, isso é obstrução deliberada. Desde que a invasão começou em fevereiro de 2022, mais de 125 mil soldados russos foram confirmados mortos por investigadores independentes da British Broadcasting Corporation russa e da Média Zona. Em agosto de 2025, estimativas da inteligência ocidental apontam que o total de baixas russas ultrapassa 11 milhões, incluindo feridos e mortos. Em 2024, cerca de 430 mil soldados russos foram mortos ou feridos, superando as perdas de 2022 e 2023 juntos. Analistas militares estimam que, para cada soldado morto, 3 a 4 ficam feridos. Não existe número independente exato de prisioneiros de guerra russos. Segundo estimativas da defesa ocidental, entre 80 mil e 1 milhão de soldados russos foram feridos desde fevereiro de 2022. Atualmente, 63 mil soldados russos estão oficialmente desaparecidos. Quase 63 mil famílias vivem esse pesadelo, buscando respostas que talvez nunca venham. A identificação dos corpos virou outro desastre. A Rússia realizou 48 mil testes de DNA apenas para identificar restos mortais militares até dezembro de 2024. Os corpos retornam tão gravemente danificados por ataques de artilharia, ataques de drones e disparos de mísseis. Analisar DNA de fragmentos ósseos costuma ser a única opção. Isso leva meses, deixando as famílias que só querem enterrar seus mortos esperando indefinidamente. Soldados martirizados merecem respeito, mas na Rússia tem um preço. Um economista russo calculou o valor da morte de um soldado. E os números impressionam. Um homem de 35 anos que serve por um ano e morre em combate deixa cerca de 145 milhões de rublos à família, entre 150 mil e 180 mil dólares. Isso equivale a cerca de 20 vezes o salário anual médio na Rússia e supera o que muitos homens das regiões mais pobres ganham. Analisaremos a origem desse dinheiro, já que civis trabalham até os 60 anos. E não é só um pagamento. O governo federal paga 5 milhões de rublos como compensação por morte, valor definido por Putin em março de 2022. Depois, há suplementos regionais, que variam conforme o oblast e podem somar milhões ao total. Soldados também recebem salários de combate de até 52 milhões de rublos no primeiro ano, valor superior ao da vida civil, caso sejam feridos antes de morrer. Há mais 3 milhões de rublos em compensação por ferimentos. Pagamentos extras de seguro conforme patente e situação ajudam a elevar o valor para 14 milhões de rublos ou mais. Para mulheres das regiões mais pobres da Rússia, onde a pobreza já era de 28 a 30% antes da guerra. Isso não é apenas um número grande, isso é uma riqueza geracional que muda a vida. Essa é a realidade de milhões de mulheres nas regiões mais pobres da Rússia, como Tuva, Buriácia, Daguestão e Altai. Esses não são apenas números em um mapa. São comunidades onde a pobreza se tornou a norma, onde a oportunidade parece um sonho distante, reservado para quem vive em cidades brilhantes e distantes. Em 2022, cerca de 34% dos moradores de Tuva viviam abaixo da linha da pobreza, fazendo da região a mais pobre da Rússia. Quase 7% viviam em extrema pobreza, lutando por necessidades básicas. Compare com Moscou, onde o salário médio mensal em 2024 passou de 160 mil rublos, ou Chukotka, no Ártico, onde os trabalhadores recebiam cerca de 185 mil rublos por mês. O contraste não é só marcante, é impressionante. Na Tuva, a pessoa comum sobrevive com cerca de 20 mil rublos por mês, colocando a região quase no final da lista das 85 regiões da Rússia. Na Ingushétia, com o menor salário médio, em 2024 trabalhadores recebiam cerca de 4 mil rublos mensais,
Enquanto isso, no sul, Cáucaso e regiões do Volga, como Daguestão, Chechênia, Calmúquia e Ingushétia, muitas pessoas recebem menos de 30 mil rublos mensais, e cerca de metade da população está abaixo desse valor. As regiões mais ricas da Rússia ganham até 5 vezes mais que as mais pobres, uma diferença que nem sempre existiu. Ela cresceu muito entre 2021 e 2024. A taxa nacional de pobreza está entre 8% e 9%, segundo estatísticas oficiais. Esses números são calculados usando uma linha de pobreza extremamente baixa, mascarando a verdadeira profundidade das dificuldades nessas regiões distantes do país. 2/3 de todos os russos ganham menos de 40 mil rublos por mês. Mas o 1% mais rico, concentrado principalmente em Moscou e em algumas poucas regiões abastadas, desfruta de rendas médias que variam de 128 mil a 350 mil rublos por mês. Inclua um contrato de guerra nessa equação e, de repente, os números mudam de forma quase irreal. Em Karachay, Caráquezia, o bônus regional de alistamento militar de 16 milhões de rublos equivale a 68 vezes a renda média mensal de 23.400 rublos. Para alguém nessas regiões, os bônus de guerra e o pagamento de combate podem facilmente chegar a 20 mil a 30 mil rublos em um único mês. Dinheiro que supera em muito o que eles normalmente ganhariam em meio ano. Ao longo de um ano de serviço, os pagamentos podem ultrapassar 5 milhões de rublos, um valor tão grande que é quase incompreensível para famílias que passaram gerações contando cada rublo. Dados do Banco Central da Rússia mostram que depósitos de famílias em regiões como Tuva cresceram entre 45% e 53% de 2022 a 2023, enquanto áreas mais ricas como Magadan cresceram só 3%. Em Bariátia, os depósitos dispararam. 81% de janeiro de 2022 a novembro de 2024. Para comparar, na República de Tuva ou Boriatia, o salário médio mensal é de 50 a 60 mil rublos. Esse pagamento de indenização por morte de 14 milhões de rublos representa de 30 a 40 anos de ganhos médios. A morte de um soldado gera capital imediato igual ao de uma vida inteira de trabalho. Esse aumento de mortes remodela economias locais e impulsiona a inflação nos setores imobiliário e automotivo. O Kremlin criou esse sistema deliberadamente diante da necessidade de manter os níveis de recrutamento sem declarar uma segunda onda de mobilização geral, politicamente perigosa. Eles monetizaram a participação na guerra a um grau extremo. Cria-se uma grande diferença entre o valor de um homem russo vivo em região pobre e o valor que o Estado dá à sua morte. É nesse momento que as chamadas viúvas negras veem sua chance. As operações das viúvas negras vão de oportunistas de empréstimos a redes criminosas sofisticadas. O nível de organização impressiona. No nível básico, mulheres usam redes sociais, principalmente o VK, que é como o Facebook russo. Grupos como Encontros com Soldados viraram campos de caça digitais, onde homens vulneráveis indo à linha de frente são alvo de promessas de companhia e conexão. Mas esse é só o começo de um ecossistema muito mais sombrio. Na verdade, alguns esquemas envolvem conluio direto com pessoal de recrutamento militar. Pessoas dentro do sistema que facilitam esses acordos. Só os verdadeiros entes queridos, que realmente merecem compensação, saem prejudicados. Após a morte de um soldado de Xiuming em combate, sua mãe acusou gravemente a viúva, afirmando que o casamento foi um golpe planejado. A mídia local da Sibéria cobriu extensamente o caso, destacando a dinâmica dolorosa de famílias biológicas lutando judicialmente contra as chamadas viúvas negras pelos benefícios de morte. Virou uma dura batalha entre gerações, com mães e irmãos tendo que provar que seus filhos ou irmãos foram manipulados para um casamento de fachada. Quando o soldado morre, devido às taxas de baixas e unidades de assalto, esse resultado é muito provável. A viúva reivindica todo o pagamento do Estado, deixando os pais do soldado ou filhos de relacionamentos anteriores sem absolutamente nada. Esses fraudadores aproveitam uma brecha nas leis russas que garantem indenização automática às viúvas sem verificação rigorosa. O sistema administrativo tem funcionado de forma eficiente, às vezes pagando os benefícios antes mesmo que as famílias saibam que seu filho ou marido morreu.
muito menos que ele se casou com uma desconhecida. Antes mesmo do envio ao fronte, essas operações não esperam o soldado morrer. Soldados russos em combate raramente acessam caixas eletrônicos ou apps bancários. Então deixam cartões de salário com esposas ou namoradas, ou compartilham credenciais de apps como o Sberbank Online. Parceiros predatórios esvaziam essas contas mensalmente. Há registros de soldados na linha de frente sem acesso a itens básicos como comida ou colete à prova de balas, porque seus parceiros, seguros na retaguarda, esvaziam suas contas enquanto eles arriscam a vida e são roubados em tempo real. Talvez a fraude mais sofisticada envolva o que é chamado de estratégia da noiva póstuma. Com mudanças legislativas em 2024, a Rússia aprovou leis que reconhecem legalmente o casamento de fato ou uniões estáveis. Se o soldado morreu na operação militar especial, a ideia era proteger mulheres de relações reais e duradouras que não oficializaram o casamento. Golpistas usaram essa medida como arma. Após a morte do soldado, mulheres surgem com testemunhas e provas falsas, buscando reconhecimento como esposas legais por meio de processos. Isso retira a herança dos pais ou esposas legítimas do soldado, provocando intensas disputas judiciais. Por causa do prêmio de 14 milhões de rublos, o Estado russo tentou regular o caos, mas seus esforços foram limitados e mal direcionados. Em janeiro de 2024, foi assinada a Lei Federal 40FZ, que impôs regras mais rígidas para estrangeiros casados com russos obterem residência. A lei tinha como objetivo principal o controle da migração, dificultando para estrangeiros, especialmente imigrantes da Ásia Central, usarem o casamento com um soldado como um caminho duplo, tanto para a cidadania quanto para possíveis benefícios por morte. Mas o problema é que a maioria das operações Viúva Negra envolve russos explorando outros russos. Assim, essas medidas migratórias não impedem os casamentos predatórios domésticos que impulsionam esse fenômeno. Os tribunais militares russos foram inundados com ondas sem precedentes de casos, e o padrão é impossível de ignorar. Em 2022, esses tribunais trataram de poucas dezenas de casos de soldados declarados desaparecidos ou mortos, algo rotineiro em tempos de paz. Em 2024, esses tribunais ficaram sobrecarregados com mais de 22.400 casos exigindo declarações de óbito. Aqui a situação piora. Esses processos judiciais vão além do administrativo e criam brechas para a chamada fraude da viúva negra. E isso está se espalhando como fogo, no momento em que um soldado é oficialmente declarado morto. Pacotes enormes de indenização começam a ser enviados para as famílias. E é aí que os predadores aparecem. E aqui está a prova de que isso não é teoria da conspiração, mas política oficial do governo. Em agosto de 2024, a Duma russa criou uma lei contra o golpe das viúvas negras. O Kremlin acusa essas mulheres de enganar o Estado, mas o próprio governo realiza uma fraude muito maior, tornando qualquer caso individual e relevante. As verdadeiras vítimas são as famílias que a Rússia diz honrar. Todo o golpe depende de um truque brutal. Para obter os 14 milhões de rublos do benefício de morte, é necessário um corpo e uma certidão de óbito. Quando um soldado morre, o exército não o declara morto, mas o classifica como desaparecido em combate. Bezviesti proprovsi em russo quer dizer desaparecido sem vestígios, corpo, certidão ou pagamento. É roubo disfarçado de burocracia. Em 2024, tribunais russos receberam mais de 20 mil processos de famílias buscando que o governo reconheça a perda de seus maridos e filhos. Em 2025, esse número atingiu 50 mil casos. Não são golpistas com reivindicações frívolas. Milhares de famílias são privadas do que lhes é devido, obrigadas a contratar advogados e lutar contra o próprio sistema que enviou seus entes queridos para morrer. Um dos principais motivos desse golpe é a pobreza. A pobreza oficial na Rússia caiu de 11,3% em 2014 para 7,2% em 2024. Parece progresso, certo? Mas os economistas não estavam comemorando. Eles sabem que essa queda não reflete o desenvolvimento econômico real. São salários militares que tiram famílias da pobreza, indenizações por morte com ganhos inesperados e empregos na indústria de guerra. A Rússia mede o sucesso econômico pelo dinheiro gerado por muitas baixas, distorcendo totalmente o mercado de trabalho. Todos os setores civis da economia russa sofrem com falta de trabalhadores.
pois os altos salários militares fazem muitos optarem pela guerra em vez de empregos comuns. A Bloomberg informou em 2024 que as autoridades regionais conseguiram preencher apenas 2/3 das cotas de recrutamento. Mesmo com grandes bônus, Putin precisou elevar o alistamento federal para 40 mil rublos para manter adesões, e esse dinheiro nas regiões pobres aumenta a inflação. O Banco Central da Rússia aumentou os juros para mais de 20% em 2024 para ajudar no combate a isso. Isso cria um ciclo vicioso. A inflação reduz o salário militar e a compensação por morte, obrigando o governo a aumentar os pagamentos para manter o recrutamento. A economista Marlene Laurel fala sobre uma nova guerra. O número de pessoas de classe média que ganham mais de 10 mil rublos por mês caiu de 57% em 2021 para 10% em 2023. Mas essa classe média é construída inteiramente sobre a renda da guerra. Se a guerra acabar, muitas regiões enfrentariam colapso econômico. Um estudo de 2019 revelou que russos avaliavam suas vidas entre 24 e 133 milhões de rublos conforme a renda. O pacote de compensação por morte de 145 milhões de rublos supera até o maior valor. Matematicamente, morrer em serviço militar se tornou financeiramente racional. Algumas famílias estão fazendo esse cálculo explicitamente. Eles incentivam parentes do sexo masculino a assinarem contratos militares, vendo isso como uma forma de sair da pobreza geracional. O ganho financeiro com a morte de um parente entra no cálculo familiar. O uso de dinheiro em espécie trouxe outros problemas. Soldados que voltam com bônus por ferimentos viram alvos. Nakida Kursa recebeu 27 milhões de rublos em pagamento de combate e compensação por ferimentos. A polícia o abordou quando estava bêbado e, segundo ele, levou todo o seu dinheiro. Mas há algo nisso que ninguém comenta. Os governos regionais não conseguem arcar com isso. Pagamentos federais são um aspecto, mas governadores regionais devem fornecer mais. 1 a 3 milhões de rublos dos orçamentos locais. Algumas regiões estão quase falindo por isso. No fim de 2024, a República de Iacútia suspendeu temporariamente os pagamentos a soldados e suas famílias. Eles ficaram sem dinheiro. Os oficiais alegaram não prever a demanda, ou seja, as baixas foram maiores que o esperado. Em setembro de 2025, os orçamentos regionais da Rússia apresentaram um déficit acumulado de 7 bilhões 248 milhões de rublos. No ano passado, houve superávit. A crise fiscal incentiva oficiais regionais a negar ou atrasar a certificação de óbitos. Cada morte que eles não confirmam oficialmente economiza dinheiro para o tesouro local. Por outro lado, a mídia estatal russa cobre os casos das viúvas negras de forma muito seletiva. A mídia estatal russa tem uma maneira muito seletiva de cobrir os casos das viúvas negras. Vale a pena entender como a máquina de propaganda funciona. Eles escolhem os exemplos mais chocantes, como a mulher que se casou com 5 soldados, os casos de fraude mais descarados, e amplificam isso em todos os lugares. O objetivo é gerar indignação pública e canalizar a raiva para pedir punições e leis mais rígidas. Dê às pessoas alguém para odiar ou culpar, mas repare no que nunca mencionam. A mídia estatal não questiona a falência dos governos regionais, nem investiga o desaparecimento de 63 mil soldados. Eles definitivamente não vão questionar se os enormes pagamentos por morte, por si só, criam esses incentivos em primeiro lugar. Qualquer análise que questione a condução da guerra está fora dos limites. Em vez disso, os veículos pró-Kremlin apresentam isso como uma traição aos heróis. Eles enfatizam como a fraude desrespeita as verdadeiras esposas dos soldados, as mulheres que apoiam com honra seus maridos guerreiros. Torna-se uma questão de proteger a imagem heróica da família militar. E alguns blogueiros patriotas vão ainda mais longe. Alguns blogueiros dizem que viúvas negras podem ser agentes de inteligência, obtendo segredos militares de soldados antes de matá-los. Agora não é só fraude, é sabotagem ucraniana, parte da guerra de informação contra a Rússia. O golpe vira plano do inimigo e comentaristas conservadores apontam como prova da decadência moral. Eles dizem que isso prova que a sociedade está se degradando sob a influência liberal ocidental. Segundo eles, o problema não é a economia de guerra e seus incentivos perversos, mas sim os valores modernos corrompendo as mulheres russas tradicionais. Com o aumento das investigações e novas histórias, a dúvida é se o Estado pode sobreviver, não apenas quanto tempo a fraude seguirá. As consequências de criar sua máquina de guerra sobre os esquecidos e mortos.